Este programa tem o apoio Autoteste. Comércio de peças e reparações automóveis desde 1993 em Macedo Cavaleiros, na rua Beato Bento de Castro. Telefone 278 422 780. programa. Olá, eu sou o Eduardo e este é o programa Ao Sabor do Vento. Aqui na sua Rádio Onda Livre, todas as quartas e quintas-feiras, das 21 às 22. Fiquem Muito connosco. boa noite e muito bem-vindos. Ao Sabor do Vento, dá-vos as boas-vindas à emissão desta semana, a primeira desta semana, a emissão número 305. É a minha convidada da emissão de hoje, a doutora Lídia Machado dos Santos, docente do IPB e escritora, que eu vos vou apresentar agora. Lídia, muito boa noite. Olá, viva Eduardo. É um gosto de tê-la aqui nesta casa novamente. Outra vez, mais uma vez. Está tudo bem consigo? Está tudo muito bem. Como é que vamos com a sua produção literária? Também tem estado a correr bem, embora um bocadinho mais parada, porque sim. não se consegue fazer tudo de uma só vez, como deve imaginar. Claro. Não é? Mas eu hoje estou na qualidade de membro investigador do Centro de Estudos Judaicos do Altâmega. Exatamente, porque hoje vamos falar do segundo simpósio sobre judaísmo que vai ter lugar este fim de semana na cidade de Chaves e em Lebução. E é sobre este tema que nós vamos falar. Mas antes de falarmos do simpósio, Lídia, eu acho que poderíamos falar um bocadinho sobre o judaísmo e a sua história e as suas raízes em Portugal. Sim, as raízes do judaísmo em Portugal já são profundas. Como deve imaginar. Aos princípios da nacionalidade, não é? Exatamente, remontam ao princípio da nacionalidade. Há muitos vestígios e muito bons autores que, de facto, fazem esse enquadramento e que nos dão conta da existência de famílias de judeus logo no início da nacionalidade. Portanto, é um tema não só transversal de norte a sul do nosso país, não é? A todo o país, mas também com raízes de facto muito profundas. Não precisamos de esperar pela expulsão de judeus de Castela, pelos reis católicos, não é? Isabel e Fernando, para podermos começar a falar da existência de judeus em Portugal, porque já antes disso tínhamos milhares de famílias a viver em Portugal. Depois podemos falar, a partir de 1492, podemos falar de um êxodo, não é? Que já li várias vezes, e isto é, toda a gente sabe desta informação, foram muito bem-vindos, todas essas famílias foram muito bem-vindas, não só porque, de certa forma, colmataram a questão da falta de população do reino, não é, em Portugal, mas também foram resolvendo uma questão monetária que Dom João II tinha a braços. E lembro-lhe que, nessa altura, todas essas famílias, aliás, cada membro dessa família foi taxado com 8 reis por cabeça. Portanto, está a imaginar que, assim, só de uma vez, estima-se que terão chegado a Portugal 600 famílias. Duplique isso, ou multiplique por 8 reis, é muito dinheiro. Exatamente. Não é? Muito dinheiro. A principal motivação era uma motivação económica. Aliás, a comunidade judaica era uma comunidade muito rica, não é? Sim. Aliás, também sabemos que a vinda dos judeus para Portugal foi, por outro lado, muito bem vista pelo monarca de então, porque lhes reconhecia grandes capacidades. Não é? Ao nível da matemática, ao nível da geografia. E das artes e letras, não é? Exatamente, e portanto não se esqueça que estava a iniciar-se todo o processo dos descobrimentos portugueses, não é? Portanto, não só a questão monetária estava em causa, mas também a questão de termos, de os nossos monarcas poderem deitar mão de gente visionária e de gente que de facto estudava e que estava atualizadíssima. Aliás, há um facto curioso, que é a impressão dos primeiros livros em Portugal, Caracteres de Gutenberg, em 1400 e qualquer coisa, sobre 1488, não é? Sim. O Sacramental e, no ano seguinte, o Tratado de Confissão. Que estão em Chaves. Estão em Chaves. Que aconteceram em Chaves. É verdade. E vamos também, durante o segundo simpósio, falar sobre a impressão dessas duas obras.
Sim. Portanto, há aqui um conjugar de vários fatores, características eminentemente económicas, que sempre Sim, sem foi dúvida. reconhecido aos judeus a sua enorme capacidade para o negócio, Sim. e a vertente cultural, E artística científica. e científica, não é? Portanto, Sim. tudo isso o monarca resolveu aproveitar e dar-lhe, por assim dizer, um bom uso, não é? Já para não Se não dizer dizer- que muitas dessas famílias financiaram uma boa parte Tá, dos descobrimentos descobrimentos. portugueses, não é? Exato. Entre muitos outros impostos e taxas às quais estavam sujeitos, de norte a sul do país, para além, portanto, estamos a falar de impostos e taxas específicas para famílias judaicas, e depois também os impostos normais impostos esses que eram impostos, passou a redundância, a todas as outras famílias, não é? Portanto, impostos específicos e impostos normais. Nesta época da vida do nosso país, e depois do regresso da comunidade judaica, como é que se processou a interligação entre as diversas confissões religiosas? Sabe que, e eu tenho aqui alguns apontamentos, mas eu consigo dizer-lhe que, pelo menos até 1532, se a memória não me falha, o nosso monarca, o nosso rei, não colocou sequer em causa a possibilidade dessas famílias terem uma outra religião. Sabia disso, obviamente, era um facto, mas era como se esse assunto fazia tábua rasa do assunto. Portanto, só a partir do momento em que, de facto, começam a existir conflitos entre judeus e cristãos velhos, chamemos-lhe assim, é que houve necessidade, mas essa necessidade também surgiu muito pouco tempo depois, de facto, todas esse boom de famílias ter vindo viver para Portugal. E houve, de facto, a necessidade de apartá-los em bairros e, mais tarde, em comunidades e em comunas, devido precisamente a esses conflitos religiosos e, consequentemente, sociais, não é? Porque estamos a falar de famílias que se posicionavam de uma maneira, posicionavam-se em sociedade de uma maneira completamente diferente, não é? Repara, o cristão é o agricultor, o judeu é o negociador, o negociante, Exato, o negociante. não é? E chegam atrás dos montes e rapidamente se organizam na venda do azeite, na venda dos cortumes, na venda de panos, enfim. E, de facto, são pessoas muito ativas e sempre prontas a criar novas rotas de negócio. não é? Aqui na nossa região, mais concretamente na região de Chaves, este desenvolvimento levou também a uma, digamos, como é que eu vou explicar, a uma ligação às vizinhas Verim e Ourense. Sim, levou sim senhora, mas aliás devo dizer-lhe que na altura em que se instalou o Tribunal do Santo Ofício em Portugal, houve muitos judeus de Levoção, aliás é sobre Levoção que eu tenho estado a fazer toda a minha investigação e continuarei a fazer porque não me parece que já esteja a encontrar a luz ao fundo do túnel, muito pelo contrário, mas eu sei que nessa altura houve muitos homens de Levoção, judeus, obviamente, que se afirmavam mercadores, e o eram efetivamente, mas que nessa altura se transformaram em verdadeiros passadores de judeus para a Galiza. Porque havia necessidade, de facto, de salvar famílias, não é? Dos autos de fé. Portanto, estamos a falar de toda uma comunidade que se organiza, independentemente das circunstâncias, mas organizam-se, não é? Exatamente. Mas posso dizer-lhe ainda mais que Chaves, e não falamos só de Chaves, falamos também de Bragança, Mogadouro e Monforte de Rio Livre, na altura Conselho de Monforte de Rio Livre, extinto depois mais tarde. Estamos a falar de 4 comunas muito importantes, 4 comunas judaicas muitíssimo importantes e muito fortes. Só para que tenham uma noção, a comuna de Chaves, e eu estava aqui à procura dos números para não dizer disparates, mas a comuna de Chaves era uma das poucas que
que não tinha dívidas à coroa. À coroa, exatamente. Inclusivamente chegou a pagar se podemos utilizar a expressão, libertação. Exatamente, não é? exatamente. De Aliás, famílias judaicas. todo esse poder económico que a comuna de Flaviense possuía serviu-lhe para tentar, de alguma forma, se é que isso era possível, atrasar a intervenção do Tribunal do Santo Ofício na região. Lídia, estamos a falar aqui de comunas, de judeus, mas ainda não falámos do que é o judaísmo. Como é que nós podemos definir o judaísmo para as pessoas que estão lá em casa apreendam melhor esta conversa que estamos aqui a ter? Sim, nós não estamos apenas a falar de uma religião, não é? Nós estamos a falar de hábitos culturais, de hábitos alimentares, se bem que a religião é transversal a todos estes hábitos do dia-a-dia, porque a forma como cozinham os alimentos, aliás, os alimentos que logo à partida são selecionados para serem cozinhados, eu recordo-lhe que o judeu não come porco, não come lebre, não come coelho, por exemplo. Tem uma maneira muito específica de, por exemplo, matar um animal, com uma faca muito afiada, abre o animal na vertical, não lhe corta o pescoço, não o degola, não é? E tudo isto é feito na continuidade de uma oração, não é? Estamos a falar de outros rituais, se é que lhe podemos chamar assim, mas julgo que sim, como por exemplo a lavagem das mãos, não é? O judeu lavava as mãos várias vezes durante o dia. Era um hábito que na Idade Média, até mesmo no Antigo Regime, os cristãos não tinham, não cultivavam. Daí também o facto de não ficarem doentes tantas vezes. Portanto, nós não estamos só a falar de uma religião, nós estamos a falar de um conjunto de hábitos. Esse hábito de lavar as mãos, psicologicamente, tem explicações. Sim, tem. Quanto mais não seja, explicações... Espiar. Sim, espiar os seus pecados, sim, mas não só por isso. Repare, o judeu podia não saber por que motivo tinha que lavar as mãos. Podia não ter os conhecimentos científicos, os conhecimentos médicos, mas sabia que deveria fazê-los, E, de facto, era um hábito que todos tinham, não é? Todos tinham na comunidade. E estávamos a falar da alimentação, que é muito específica. Aliás, lembro-lhe que... na sexta-feira à noite, portanto no dia 9, não é? Já depois da manhã, vamos ter em Chaves um jantar kosher, cozinhado precisamente segundo todos esses rituais, todos esses preceitos, porque o objetivo é mesmo respeitar não só ingredientes, mas também a forma como esses ingredientes se misturam e se cozinham. O judaísmo é, porventura, a religião monoteísta mais antiga do mundo. Sim. E é matriarcal. Sim. Eu li alguns que o judaísmo determina, por ser matriarcal, que um filho de mãe judia será também judeu. Sim. Aliás, o último nome, o último apelido dessa criança é o da mãe, não o do pai. Não há aqui uma imposição demasiado severa que está a limitar a capacidade da criança no futuro de poder decidir por si só se quer ou não quer ser judeu? Dá-me a impressão que Olívia, fala-se tanto que hoje em dia que os pais não devem batizar os filhos, impor-lhes uma religião, deixar que eles escolham quando sejam adultos. Eu não estou a dizer que concordo ou deixo de concordar. Claro. Só estou aqui para nós a conversar. Não pode aqui haver uma interpretação menos simpática em relação a esta determinação consuetudinária do judaísmo? Mas parece-me que essa questão nem sequer se colocava no antigo regime, não é? Parece-me que isso nem sequer se colocava, portanto, filho de mãe judia era judeu, não é? E repare que a instalação do Tribunal do Santo Ofício em Portugal veio a alterar muita coisa, mas provavelmente, aliás, seguramente, só alterou do ponto de vista exterior, não é? Convinha, até por uma questão de salvação, não é?
continuarem a afirmar-se como cristãos, os cristãos novos, Exatamente, não é? para evitar a perseguição. Exatamente, mesmo assim... E a apropriação de bens, foram tudo isso, não é? e a Milhares, apropriação de bens, exatamente, mesmo Sim. assim foram estou a lembrar-me de pelo menos 70 autos de fé que decorreram já em 1740 e tal, numa altura em que o Tribunal do Santo Ofício estava particularmente ativo no nosso país, mas não só nessa altura, ainda antes disso. Repara, houve toda uma necessidade de se resguardarem, não é? E houve batismos forçados, enfim, foram impostas condições de vida que eu diria desumanas, não é? Completamente desumanas. Agora, se me diz, se falamos daquilo que efetivamente acontecia portas adentro eram judeus, Claro. sem dúvida nenhuma, eram judeus. Aliás, teimavam em continuar a ser judeus. Daí a palavra marrano, não é? Daí a palavra marrano. Exatamente. Não é? Aqui na nossa região, e isto tendo em conta que há diferentes linhas de tradição religiosa, não é? O judaísmo ortodoxo, o conservador, reformista, reconstitucionista e humanista. Destes vários, digamos, títulos ou coisas, qual é o predominante? Nós estamos a falar de judeus sefarditas. Sim. Nós estamos a falar dos sefarditas, que é o judeu da Península Ibérica. Não é? É desse judeu que nós estamos a falar. Mais tarde falamos de um marrano. Aqui, sobretudo aqui no Nordeste, é de um marrano que nós falamos. E julgo que neste momento, quando nos referimos aos judeus do Nordeste, é a marranos que também nos referimos. Exatamente. Tá bem? Sim. A Lígia trouxe, a Lídia, peço desculpa, trouxe um livro Trouxe. que falámos há um bocadinho sobre ele. Quer dar algumas ideias? Eu trouxe-lhe um livro que foi lançado o ano passado, quando do primeiro simpósio sobre judaísmo em terras da Aqua Flávia, que é o livro do Dr. Ernesto Salgado Areias, que supostamente deveria estar hoje aqui a acompanhar-nos, mas está a curar a gripe dele em casa. O Demónios por Sefarad, das edições Mosaico de Palavras, e é um livro, de facto, para o autor conversar sobre ele, mas foi um livro que eu li muitíssimo bem. Aliás, tem uma escrita muito fluente, muito agradável, para além de dados históricos incontornáveis. Porque é isso mesmo de que é feito um romance histórico, não é? De muita investigação, de muita seriedade, de muita honestidade. E este é, de facto, um livro que vai ao encontro de todas essas características. Naturalmente que todas as personagens são ficcionadas, embora haja algumas que, não sendo personagens, são personagens históricas, portanto existiram efetivamente, e que surgem a propósito, porque todo o livro se passa na Sevilha do século XV, entre o finais do século XIV e princípios do século XV, numa altura em que se adivinhava, se percebia que a sociedade de Sevilha estava a mudar. Não só em termos religiosos, mas também em termos de postura, em sociedade e em relação aos judeus. Cada dia que passava, isso está muito bem retratado através de uma família que surge aqui no livro do Dr. Ernesto Salgado Areias, essa família pressente que tudo está a mudar e que de facto está na hora de eles também se mudarem. Aliás, já não seriam os primeiros na família a tomar essas atitudes drásticas, não é? A deixar a sua casa, a deixar a sua vida, a deixar os seus negócios, a deixar, quiçá, até outros familiares para trás, para se poderem salvar, não é? A si e aos seus bens da fogueira. Claro. Pronto. E é precisamente o que acontece com esta família, os Amzalak, que se veem obrigados a mudar de Sevilha, a percorrer os caminhos malandrajosos que naquela altura existiam, não é? Em direção a Bragança e de Bragança para Chaves. Naturalmente que tudo isto é ficcionado, mas se bem repararmos, este foi o trajeto de milhares de judeus nessa altura, milhares mesmo. Podemos de alguma maneira fazer a transposição deste êxodo para o êxodo
dos portugueses no século XX. Sim, Não é? sim. Também foi A descoberta do ouro no Brasil fez com que partissem milhares e milhares de pessoas. Aliás, há estudos que comprovam que logo na primeira fase sairiam de Portugal entre 8 a 10 mil homens, inicialmente homens, não é? Em busca dessa grande aventura que foi o ouro do Brasil, não é? Mas eu estou-me a referir mais recentemente, no século XX, pós 25 de Abril, quando houve o grande êxodo. Continua a sair muita gente, logo no início do século XX, muita gente para o Brasil, sobretudo aqui no norte do país, não é? De Lebução saiu imensa gente para o Brasil. Lembro-lhe, por exemplo, a família do banqueiro mais famoso das nossas terras, o Cândido Narciso da Cunha Soutomaior, não é? Sim. Não só ele saiu, mas também saíram tios e primos dessa família, que é a família de Lebução, saíram para o Brasil no início do século XX, não é? E ainda antes do início do século XX. É de tudo isto que se vai falar durante o fim de semana em Chaves e em Lebução. Sim, em Chaves temos um programa... O objetivo deste simpósio qual é, em linhas gerais? Bom, o grande objetivo, para já, temos que falar do Centro de Estudos Judaicos do Alto Tâmega. Cujos objetivos estão muito bem assentes, muito bem cimentados e que passam por apoiar e divulgar trabalhos de investigação científica, continuar a dinamizar o centro histórico de Chaves. Estamos a falar do bairro judaico, não é? Da judiaria flaviense. E reparem, há aqui imenso trabalho para fazer, não é? Imenso trabalho para descobrir ainda, porque não está tudo feito, não está tudo descoberto, não está tudo estudado. E o Centro de Estudos do Alto Tâmega, em parceria com a Câmara Municipal de Chaves, e também porque já foi proposta este centro, já foi proposta, aliás, a assinatura da adesão à Rede de Judiarias de Portugal. Portanto, todas estas entidades têm um objetivo comum, que é continuar a dinamizar a cultura judaica, barra marrana, e dar a conhecer ao mundo tudo aquilo que aconteceu, efetivamente, não é? Repara que o Centro de Estudos Judaicos do Alto Tâmega já conta com muitos investigadores. A mim, muito me honra fazer parte desta equipa, diga-se de passagem, e o segundo simpósio já dá mais um passo além do primeiro simpósio. Neste simpósio já temos académicos de várias universidades europeias, e eu pego aqui nos meus apontamentos para não me esquecer de ninguém: Roterdão, Madrid, Santiago de Compostela, Lisboa, Porto e também do Instituto Politécnico de Bragança. Vamos ter a presença da professora doutora Elvira Meia, que vai estar a moderar a mesa número 2 do painel da tarde, de sexta-feira. Temos um rabino a acompanhar também os nossos trabalhos, o professor doutor Jorge Martins, o professor doutor Suso Vila. Portanto, temos um conjunto, entre muitos outros, mas temos um conjunto já vasto de gente que não só vem apresentar as respectivas comunicações e os trabalhos nos quais está envolvida, mas também nos vem apoiar como centro de investigação. Portanto, os trabalhos desenrolam-se num dia em Chaves e no dia seguinte em Lebução. Em Lebução, sim. Durante todo o dia de sexta-feira, vamos começar por volta das 9h15. A abertura do simpósio estará a cargo do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Chaves, o Dr. Nuno Vaz. Depois também do Presidente do Rotary Club de Chaves. Devo dizer-lhe que o Centro de Estudos Judaicos do Alto Tâmega... Há aqui uma ligação ao Rotary, há uma ligação, sim, porque a equipa é multidisciplinar e, portanto, há uma ligação à secção do Rotary Club de Chaves. Contaremos também com a presença do Sr. Presidente do Rotary Club. E depois, claro está, com o nosso diretor, com o diretor do Centro de Estudos, o Dr. Jorge Ferreira, que hoje está no Porto a receber o rabino. Portanto, será uma manhã e uma tarde de comunicações e de debates. Temos 2 mesas cheias de gente, não só para apresentar as respectivas comunicações, mas depois também para os debates. À noite temos o jantar kosher, nos arredores de Chaves.
e no domingo de manhã, no sábado de manhã, perdão, vamos fazer visita aos lugares mais importantes de Chaves, todos esses lugares que estão ligados à cultura judaica, e à tarde será então em Lebução. É à tarde que, por exemplo, o Dr. Ernesto Areias irá apresentar a comunicação dele, porque Lebução é efetivamente, e eu puxo a brasa à minha sardinha, embora eu não seja de Lebução, é ele, não é? Não sou eu, mas o meu estudo vai nessa vertente. Lebução não só é um espaço extraordinário por toda a história que tem do passado até agora, mas porque há imensos vestígios que ainda se conservam. Nomeadamente a Casa Grande. A Casa Grande não é assim tão grande, não é? Em termos de espaço, mas é grande em termos de história. Claro. E em termos de vestígio tem uma fachada lindíssima, impressionante, e para além dessa casa existem muitas outras nos cantinhos escondidas, com as cruzes bem marcadas à entrada da porta. Lídia, as sessões deste simpósio são abertas ao público? São. Para qualquer pessoa que tenha interesse? Exatamente. Portanto, a entrada é livre, não há... A entrada é completamente livre, sim, a entrada é completamente livre. A apresentação das comunicações é que estava sujeita, já não está, claro. Estava, porque neste momento já encerramos há muito tempo as propostas para resumo. E, portanto, essa parte da apresentação de comunicações é que está sujeita, esteve sujeita a registros, não é? E, portanto, essa parte já está completamente fechada. Quer dizer, independentemente... Mas a assistência, independentemente quem nos quiser vir apoiar e colocar questões e participar, essas coisas todas, está tudo aberto, obviamente. Independentemente de serem judeus e exercerem a religião judaica, independentemente disso, serão sempre seguramente bem-vindos. Claro. Porque o saber não ocupa lugar. Exatamente. Deixe-me dizer-lhe que isto nós não estamos a fazer um simpósio em torno da questão judaica em terras de Água Flávia exclusivamente para judeus, nem nada que se pareça. Mas às vezes as pessoas podem tirar essa ilação, não é? E é bom que se diga que está aberto a toda a gente, não é? Exatamente. O Centro de Estudos Judaicos do Altâmega está aberto a todas as participações, a todas as ideias que efetivamente nos ajudem a melhor estudar a presença desse povo, não só em Chaves, não só no distrito de Vila Real, mas também no distrito de Bragança e no país todo, obviamente. É evidente que sim. Senão não teríamos pedido a adesão à rede de judiarias, não é? Não faria sentido. No seu entender, Lídia, qual vai ser o ponto mais marcante dos trabalhos destes 2 dias? As comunicações, tanto as da manhã como as da tarde. Sim, sem dúvida nenhuma, porque, aliás, se consultar a página do segundo simpósio, que está online já há imenso tempo... Eu posso pedir à realização que passe novamente a foto do cartaz do simpósio, que está neste momento, para as pessoas poderem ver. Esta imagem será mais tarde partilhada na página do programa Ao Sabor do Vento, para as pessoas consultarem, aliás, como fazemos sempre, que o nosso interesse é divulgar cultura e história. E é por isso que aqui estamos hoje também. E é por isso que aqui estamos, até porque somos todos portugueses. Claro. Independentemente do credo religioso que professamos, somos portugueses. Sim, eu arriscaria a dizer que, para além de sermos todos portugueses, se calhar lá muito atrás, não é? Muito atrás... Quem sabe não temos uma costela judaica, não é? Quem sabe? Não é? Porque com tanta gente que cá chegou e depois com toda essa mistura de credos e de sangues, não sei. Também podemos ter uma costela árabe. Exatamente. Portanto, não é a questão da religião que aqui se põe, não é? Houve tantos povos que passaram aqui. Estamos a falar de história, é disso que estamos a falar. E o povo judeu contribuiu grandemente e ativamente para a construção deste país. Exatamente. Não é? Portanto, é disso que estamos a falar. Lídia, nós estamos a poucos minutos de terminarmos a emissão. Eu pedia-lhe que, em 2, 3 minutos, vou dar para dizer aquilo que considero mais importante
em relação a este segundo simpósio, que vai ter lugar já neste fim de semana, dias 9 e 10, 9 e aqui 10. na vizinha cidade de Chaves. É isso mesmo. O simpósio, como o Eduardo já referiu muito bem, está aberto a toda a gente. Nós já temos neste momento confirmadas muitos convidados, para além de toda a gente que vai estar nas mesas, vai estar ativamente envolvida nas mesas. Temos muitos outros, uns curiosos, outros porque são efetivamente estudiosos e que já confirmaram a sua presença. Lembro-lhe também que vamos estar no Hotel São Francisco, em Chaves, no auditório do Hotel São Francisco, passo a publicidade, e vamos estar muitíssimo bem instalados. Portanto, o simpósio está aberto a toda a gente e nós esperamos que de facto nos visitem e que estejam connosco e participem connosco e que nos tragam as suas opiniões e os seus estudos. O segundo simpósio eu não diria que é mais um simpósio, é um simpósio muito diferente do primeiro simpósio, é um simpósio mais organizado, mais ativo e já com outra riqueza em termos de investigação e em termos de estudos. Muito bem. Já sabem, este fim de semana, aproveitem, façam uma visita à cidade de Chaves, assistam a estas comunicações que vão ter lugar no segundo simpósio sobre o judaísmo, vai decorrer no Hotel São Francisco, e passo novamente a publicidade, e depois no dia seguinte em locução, e fiquem a conhecer mais um pouco a história deste povo, que ao longo dos séculos tem sofrido imensas privações, perseguições, seja aquilo que for, e seja qual for a vossa profissão religiosa, não deixem de ir assistir, porque, como eu disse há um bocadinho, o saber não ocupa lugar. E é sempre bom também ficarmos a conhecer hoje um pouco mais da história deste grande país que é Portugal e que tem andado um bocadinho esquecido de pessoas que têm obrigação de nos recordar quem nós somos na realidade, o grande país e a grande nação que nós somos. Claro, de onde vimos e para onde vamos. Exatamente. Amanhã é dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E Ao Sabor do Vento vai homenagear as mulheres em geral, independentemente da raça, do credo religioso e da confissão política. Vou ter 3 convidados em estúdio com quem vou conversar ao longo de uma hora sobre o Dia Internacional da Mulher, os direitos da mulher, tudo quanto diga respeito à mulher. Não vamos ter tabus nesta emissão. Eu convido-vos a assistirem à emissão de amanhã, aqui na Onda Livre TV, na Rádio Onda Livre e na nossa página no Facebook. Foi um gosto estar convosco. Lídia, muito obrigado. Muito obrigada, eu aqui agradeço. Em nome do Centro de Estudos Judaicos de Altâmega, muito obrigada. Muito obrigado pela vossa vinda e, enfim, por esta interessante conversa. Já sabe que Ao Sabor do Vento está sempre aberto para este tipo de iniciativas. O Centro de Estudos também. Muito obrigado. E eu despeço-me de vós com amizade até amanhã, se Deus quiser, e cá vos espero às 21 horas para mais uma emissão do programa Ao Sabor do Vento. Muito boa noite, fiquem bem e sejam felizes. Este programa teve o apoio de Autoteste. Comércio de peças e reparações automóveis desde 1993 em Macedo de Cavaleiros, na rua Beato Bento de Castro. Telefone 278 422 780. Este programa teve o apoio. Olá, eu sou o Eduardo e este é o programa Ao Sabor do Vento. Aqui na sua Rádio Onda Livre, todas as quartas e quintas-feiras, das 21 às 22. Fiquem connosco.